Dando sequência ao assunto do método trapezoidal implícito para resolução de equações diferenciais ordinárias, vamos agora ver o algoritmo e também um exemplo de aplicação. Tá? A descrição do método, na verdade, a gente fez no vídeo anterior, certo? Então vamos dar só uma apresentação no algoritmo estruturalmente e ver a aplicação dele para um circuito elétrico. Então, só relembrando, né, essa curva aqui a gente tem o ponto inicial, certo? T0, Y0, que a gente já vai ser conhecido na curva. Então, o objetivo é encontrando todos esses pontos da curva aqui, dessa curva Y, seguindo o passo H. Como dados de entrada, então, no algoritmo, o que a gente precisa? O valor inicial de T, né, que é o T0, Y0, valor inicial para Y, a tolerância admitida, né, é a diferença entre preditor e corretor, o passo de simulação, que é o intervalo, né, de tempo entre uma amostra e outra, e também o número máximo de iterações permitidas. Então, no que consiste a parte de processamento? Então, a gente tem o início aqui, até o final, a gente tem toda essa parte aqui. Então, a gente vai começar variando o i de 1 até n. Então, n é o número de elementos, né, que a gente vai ter tanto em t quanto em y. Tá? Então, ele vai varrer todos esses instantes de tempo. Aí a gente começa com o preditor, né? Começa na iteração 0. Aí vem esse laço enquanto aqui. Então, ele vai repetir esse laço enquanto o número de iterações for menor ou igual ao número máximo de iterações, aqui por causa do corretor. Tá? Então, aí faz a diferença entre preditor e corretor. Né? Se essa diferença está dentro da tolerância, quer dizer que o corretor está correto, então o y de i mais 1 é igual a c, né? Aí ele vai quebrar esse laço enquanto aqui. Tá? Então vai quebrar o laço, se não, né, aquilo que a gente já falou, que o preditor vai ser igual ao corretor, aumenta a iteração e ele volta para esse laço enquanto aqui. Feito isso para todas as amostras, né, de 1 até n, quando finalizar o n, aí vem a parte de impressão. Então ele vai imprimir para cada amostra o respectivo valor de tempo, né, que é o TI, e o respectivo valor de y, né, todos listar os valores de y. Mas obviamente que isso aqui essa impressão pode ser tanto em texto, pode ser na forma de gráfico também, que é mais interessante, que aí você pode visualizar. Como exemplo de aplicação para o nosso algoritmo, então, vamos pegar um circuito RL aqui, né, que é um circuito elétrico que você tem uma fonte CC, um resistor e um indutor. Tá? Então, esse circuito vai ser simulado de tal forma que essa chave inicialmente aberta, ela se feche e aí faz aparecer essa corrente I. Tá? Então, fisicamente a gente sabe que essa corrente elétrica ela não vai partir do zero e chegar até o valor nominal final. Né? Obviamente que existe a magnetização desse indutor, que combinada com o resistor, ela vai ter uma variação para atingir o valor nominal. Tá? Então, o que a gente tem aqui como parâmetros, então? Para esse nosso circuito, o nosso resistor vai valer 50, o indutor vai valer 10 mili e a nossa fonte CC vai valer 100 volts. Esse circuito ele é regido por essa seguinte equação diferencial, né? Então a gente vai achar a corrente I. Né? Então ela aparece aqui nessa derivada, aparece nesse termo aqui, e o resto são as constantes que a gente já conhece. A solução analítica para essa equação é dada por essa expressão aqui. Tá? Então a gente vê que é uma expressão que tem esse decaimento aqui, né, exponencial. Como dados de entrada, a gente vai utilizar isso. No tempo t0, né, vamos começar com 0. O valor inicial dessa corrente vai ser nulo, porque a chave vai estar aberta. Vamos admitir uma tolerância de 1 milésimo, né, entre preditor e corretor.
e seguindo um passo de simulação de 1/100. Né? E o máximo de iterações admitidas vai ser 100. Para simular o respectivo circuito, então, foi escrito um programa em Python. Tá? Então, foi definida essa função f, que nada mais é que a equação do circuito mesmo. Está aqui a função dela. Né? Essa função g é apenas um comparativo, né? Foi pegada a solução analítica aqui, então só para efeito de comparação está aqui ela, usando as mesmas constantes. E aqui, essa função trapimp aqui, ela é a função do método trapezoidal implícito. Tá? Então, aquele algoritmo que acabou de ser mostrado, então ele está implementado aqui, definindo todas as constantes, né? A varredura começando de 0 até n, nesse caso pegamos 300 pontos aqui. Aqui aparece 299 porque na verdade o Python começa a contar a partir de 0. Tá? Então aqui é a expressão do preditor, né? Aqui o laço while, aqui a fórmula do corretor C, né? Então vem toda essa etapa aqui, certo? Aqueles dados de entrada que já foram listados, né? E aqui ele manda fazer a plotagem. Nessa plotagem, então, aqui na verdade ele está plotando tanto a solução do método trapezoidal implícito quanto da própria solução analítica, só para a gente comparar. Então, aqui, para a gente ver se está correto, as curvas têm que ser coincidentes, então. Fazendo agora, né, vamos pedir para fazer a simulação. Então, aqui ele deu as duas curvas, certo? Então, as duas estão plotadas aqui e uma está coincidindo com a outra. Tá? Então, esse nosso método, o algoritmo se apresentou de forma satisfatória, né? Porque ele coincidiu com a curva da solução analítica. Colocando aqui num espaço maior aqui, mais visível, então a gente vê aqui, né, que a corrente desse circuito, né, o valor final é 2 amperes, só que ela não atinge os 2 amperes instantaneamente. Tá? Então, devido àquela solução exponencial, então ela vai tendo essa curva aqui um pouco mais lentamente para depois se estabilizar, né, aqui em 2 amperes no valor final de corrente. Tá? Tá. Com esse resultado aqui, então fica a sugestão para vocês implementarem esse algoritmo por conta própria. Então a gente vê que esse algoritmo está montado aqui, mas eu só queria de ressaltar que eu não estou dizendo que o melhor algoritmo, o mais otimizado possível, seja esse. Tá? Esse é uma coisa que foi implementada aqui para poder gravar esse vídeo, mas obviamente todo algoritmo pode ser otimizado, pode ser melhorado. Tá? Então tente fazer, busque seus resultados aí para poder compartilhar. Se você achou uma solução melhor do que essa, então por favor compartilhe conosco. Tá? Então, em outro vídeo, vamos fazer uma adequação para um sistema com mais de uma variável, né? Porque isso daqui está adequado para, no caso, unidimensional, que foi feito essa simulação. Mas é possível, né, trabalhar com um sistema de N equações e N variáveis, né, que realmente são os sistemas físicos reais. Né? Então, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar com isso.